Alunos, aqui mais uma vez o professor Luiz Iago, e agora nós iremos iniciar a nossa segunda videoaula de Geografia, e hoje nós iremos tratar sobre o tema da distribuição da população brasileira, ok? E aí nós iremos analisar algumas características desse processo de distribuição da população brasileira em território nacional. Iremos falar um pouco sobre as migrações, as características das migrações e também sobre os principais conceitos de migração, no caso a migração interna e as migrações externas. Analisaremos também aqui a nossa pirâmide etária, ok? E também terminaremos aí, concluiremos a nossa aula de hoje falando um pouco sobre a renda no Brasil, certo? Então, o Brasil ele pode ser considerado aí um país pouco povoado. E aí vocês já se questionam. Na aula passada eu tinha dito, né, você deve estar pensando, mas na aula passada o senhor falou que o Brasil ele é o quinto país mais povoado do mundo, ele vai ficar aí atrás somente de China, Índia, Estados Unidos e a Indonésia, né? Temos aí a quinta maior população do planeta, mas em compensação temos aí um país que é considerado como pouco povoado, a nossa população relativa ela é baixa. Certo? Nós temos aí uma densidade demográfica de apenas 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. E aí nós temos um motivo para isso, pessoal. Certo? Quando nós comparamos a quantidade de habitantes que o Brasil tem com a sua extensão territorial, nós temos essa baixa densidade demográfica. Ok? Então, por densidade demográfica, lembrando aí, densidade demográfica e população relativa são basicamente a mesma coisa, ok? São palavras sinônimos que a gente utiliza para o mesmo conceito, para se referir a um mesmo conceito. Então, densidade demográfica, no caso, é o número médio de habitantes por quilômetro quadrado de um país, de um estado, de um município ou então outra área do planeta. Ok? E nós iremos calcular essa densidade demográfica de uma maneira muito simples. Eu simplesmente vou pegar a população absoluta do Brasil e vou dividir pela área total do território brasileiro, né? No nosso último censo, a população era de 201 milhões de habitantes, 467 mil, ok? E nós vamos pegar então esse valor e dividir pela extensão territorial brasileira, que é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Cuja soma dessa divisão vai justamente aí o resultado dessa divisão vai dar justamente aí 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. Essa daí é a nossa densidade demográfica, ok? Então, como é que essa população ela vai se distribuir pelo território brasileiro, pessoal? Primeira coisa, nós temos uma distribuição muito irregular da população no território brasileiro. Quando nós olhamos aqui para o mapa, a gente percebe, pessoal, que a região sudeste e sul concentra muitas pessoas. Eu tenho aqui, na região sudeste e sul, médias que ultrapassam mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto eu tenho contraste com a região centro-oeste e a região norte, onde em muitas áreas, como por exemplo no estado do Amazonas e também em muitas regiões do estado do Pará, eu não tenho nem mesmo 10 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Que é muito pouco. Eu tenho, na verdade, aqui na região norte, na região centro-oeste brasileira, grandes vazios populacionais, por questão da baixa densidade demográfica. E essa grande concentração demográfica no Brasil, na porção litorânea, principalmente ali na região sul e sudeste, vai se dar por um motivo muito específico, certo? A marcha da colonização brasileira se deu pelo litoral. Do litoral é que a marcha da colonização começa a adentrar para o interior do território. Então, uma boa parte da população brasileira vai se concentrar na região litorânea e principalmente na região sul e sudeste. Como vocês podem olhar aqui e observar no mapa, quanto mais escura são essas tonalidades que nós temos aqui, significa que maior é a densidade demográfica daquela região, pessoal. Ok? A região sul e sudeste vai concentrar essa grande quantidade populacional. Por quê? Porque é lá que nós temos a maior concentração de indústrias do país. É lá que se concentra grande parte do parque industrial brasileiro. Certo? Nós temos que lembrar que a industrialização brasileira vai ser feita com capital proveniente do café.
certo? E muitas das plantações de café se concentravam na região sul e na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo? Então, essa grande concentração industrial naquela área também vai ser outro grande polo atrativo de populações que vão migrar de várias regiões do Brasil em direção à região sul e à região sudeste principalmente, ok? Quando nós falamos aí nessas migrações, então, nós temos que entender alguns conceitos. Eu tenho aqui o conceito de emigração, que é a saída de uma pessoa do seu país de origem para outro. Eu tenho a imigração, que é a chegada de uma pessoa, certo, que vem de outro país e se fixa no nosso país, por exemplo. E eu tenho o migrante, que é a pessoa que realiza o movimento de migração. Ok? Eu tenho aí também dois modelos básicos de migração. Eu tenho as migrações externas e as migrações internas. As migrações externas são deslocamentos para fora do país. São quando pessoas saem do Brasil e migram para outros países do mundo. Por exemplo, olhem aqui para o mapa que vocês podem ver aqui na tela, esse mapa mundi. Ele vai trazer dados dos países que mais recebem imigrantes brasileiros. Eu tenho aí brasileiros que vão migrar para países vizinhos do Brasil, como a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina. Eu tenho muitos brasileiros que vão migrar para países europeus, como o Reino Unido, a Alemanha, Suíça, Itália. Eu tenho aproximadamente aí 10 mil brasileiros, entre 5 e 10 mil brasileiros que vão migrar, que vão viver hoje em Israel, outros tantos que migraram para o Japão, Estados Unidos, que é o principal polo de concentração dos migrantes brasileiros, tá certo, pessoal? E tenho também aí um número significativo de imigrantes que vão para a Austrália, mas que porém não está sendo representado aqui no nosso gráfico, mas fica aí a informação complementar para vocês. Ok? No caso das migrações internas, eu tenho deslocamentos que ocorrem dentro de um mesmo país. Geralmente são pessoas que migram de um estado para o outro dentro do mesmo país. Como era muito comum aqui no Brasil, no contexto da década de 40, primeira metade do século 20, quando eu tinha muitas pessoas que saíam da região Nordeste em direção à região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste não, perdão, a região Sudeste. Certo? Eu tinha pessoas que saíam da região Nordeste para a região em direção à região Sudeste, buscando ali principalmente ofertas de emprego na indústria que crescia, que se expandia naquele período ali, ok? Então, essas pessoas, elas além de migrarem em busca de empregos, muitas delas também fugiam da seca que assolou o Nordeste durante aquele período de tempo, certo? Atualmente, é importante a gente destacar, a gente frisar aqui, que nós temos uma outra característica no processo de migração interna do Brasil, ok? Que são as chamadas migrações de retorno, que é quando a população começa a retornar para os seus estados de origem. Como acontece aqui no Nordeste, nós temos muitos nordestinos que estão deixando a região Sudeste, certo? A região Sul, ou então outras regiões do Brasil para a qual eles migraram e estão voltando de novo para a região Nordeste, dado que nós tivemos aqui uma melhoria nos nossos índices de desenvolvimento humano, certo? Nos índices de economia, e essa melhoria ela começa a atrair de volta essa população que havia migrado em grande quantidade, certo? Em décadas passadas da nossa história. Além das migrações mais comuns, que eram região Nordeste para a região Sudeste, nós também tínhamos migrações para a região Norte, para a região Centro-Oeste do país, claro, em uma menor proporção, ok? E também um grande fluxo migratório para a região Sul, ok, pessoal? Grande parte das migrações que a região extremo norte do Brasil recebeu vai se dar principalmente durante o contexto do século XIX, naquele período de exploração do ciclo da borracha na Amazônia, certo? Aí sim nós teremos um fluxo de migração maior para a região nordeste do Brasil, ok? Na grande maioria das vezes, grande parte dos fluxos migratórios realmente se concentravam em direção à região sudeste. Certo? Então, eu tenho uma estrutura etária brasileira e a estrutura por sexo. A estrutura etária, pessoal, é a distribuição da população brasileira por faixa de idade. E a estrutura por sexo é a distribuição da população por sexo, entre masculino e o feminino.
No que se refere à distribuição por idade, eu tenho de 0 a 19 anos, que são jovens, de 20 a 59 anos, que são adultos, e a partir de 60 anos, que são idosos, ok? Então, essa pirâmide etária, ela na verdade traz dados sobre a estrutura etária e a estrutura por sexo da população brasileira. Bora aqui analisar aqui esse gráfico, ok? Olha aqui para a pirâmide etária, que vai dar dados de 2015. Já tivemos aqui algumas evoluções, algumas modificações, alterações que eu irei falar para vocês aqui durante a nossa análise do gráfico. A porção em azul representa homens e a porção em laranja representa mulheres, ok? Essas numerações que vão de 0 até 80 representam a idade média da população em cada grupo. De 0 até 19 anos, jovens, de 20 até 59 anos, adultos em idade produtiva, ok? Importante saber disso. E de 60 anos em diante, eu tenho aí os idosos, pessoas já da terceira idade. Pois bem, pessoal, como é que nós vamos aqui caracterizar essa pirâmide com base em cada uma das suas partes? Quando a gente olha para o ápice da pirâmide, para a porção mais alta da pirâmide, percebemos que ela é mais estreita, certo, pessoal? Ela vai ser mais estreita por quê? Porque ela indica uma porcentagem reduzida na quantidade de idosos que nós temos aqui em nosso país. O Brasil ele é um país que vem aumentando muito a expectativa de vida nos últimos anos. Porém, quando nós comparamos essa expectativa de vida a países da Europa, como a Suécia, como a Holanda, como a Bélgica, certo? Que são países que têm uma expectativa de vida que ultrapassam a casa dos 80 anos, a gente percebe que o Brasil ele ainda tem muitos problemas econômicos, sociais para serem resolvidos. Esses países desenvolvidos, eles oferecem de maneira melhor e mais satisfatória, certo? Um serviço de maior qualidade, com maior atendimento de saúde oferecido à população, com melhores planos de aposentadoria, o que reflete uma melhor condição de vida e numa alta expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil atualmente já passa a casa dos 70 anos, somente lembrando disso, ok? Que já é um aumento considerável quando comparado lá com o início do século XX, no caso. Ok? Quando a gente pega o corpo, a base central, a parte central da pirâmide etária, que vai ali de 20 até 59 anos, aproximadamente, a gente já percebe aqui que nós temos uma redução na quantidade de adultos à medida que a idade vai aumentando. Entre 20 e 35 anos, a gente tem ali uma concentração maior de adultos. Quando a gente começa a analisar a partir de 40 anos em diante, percebemos que essa quantidade ela começa a se reduzir. Tá certo, pessoal? Então, essa grande concentração de adultos, essa largura a mais aí na parte central da pirâmide, ok? Seria uma coisa boa, porque quanto mais adultos temos, quanto mais pessoas em idade produtiva temos em um país, maior é a sua capacidade econômica e maior é a sua capacidade de geração de riquezas. E é justamente aí esse setor da pirâmide, nesses adultos que sustentam, no caso, tanto idosos como também ali a base, que é constituída por jovens que estão em idade escolar ou então crianças de 0 ano, recém-nascidos no caso, certo? Porém, como eu falei para vocês, o que nós vemos aqui no gráfico, o que o gráfico mostra é que, na verdade, nós temos aí uma redução, uma diminuição progressiva na quantidade de adultos conforme aumenta aí, a idade, ok? E lá na base, na parte mais de baixo da pirâmide, atualmente essa base da nossa pirâmide ela é mais larga, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma elevada porcentagem de jovens, certo, na população total do Brasil, ok? E essa grande quantidade de jovens na população total brasileira exige que o governo ele trace melhores metas para a saúde, para atendimento de saúde, para educação, para creches, certo? Para hospitais, faz com que o governo ele precise se programar melhor e ofereça mais empregos, porque essa população de jovens, dentro de 2 décadas, 20 anos, vai estar em idade produtiva, em idade ativa de trabalho,
que é bom para o país. Então é necessário que o país ele tenha uma estrutura mais sólida para oferecer emprego e até lá para oferecer educação e outros serviços que sejam básicos para a manutenção da própria vida, para a própria vida desses jovens, ok? Dando a eles aí uma melhor capacidade técnica, um melhor grau de escolaridade, um melhor grau de instrução, que forme aí uma mão de obra mais qualificada, mais especializada, certo? Que traria somente benefícios, lucros aí para a população do Brasil, para a própria economia do país, ok? Então, fechamos aqui a nossa aula falando um pouco sobre a distribuição desigual na renda no Brasil. Nós temos o Brasil, como nós já sabemos, que é um dos países mais desiguais do mundo, certo? O índice de desigualdade no Brasil é muito alto, pessoal, ok? Então, a própria distribuição de renda no país é alta, certo? Basicamente, 42% de toda a riqueza, quase a metade de toda a riqueza, vejam só, quase a metade da riqueza que é gerada no Brasil se concentra na mão de apenas 10% da população brasileira. Todo o restante, todo 90%, ele não tem acesso a essa grande quantidade de renda, ok? Até 60% da população brasileira recebem até 2 salários, 22% ganham entre 2 e 5 salários, 6% ganham entre 5 e 10 salários e apenas 3% da população brasileira ganham até 10 salários mínimos, tá certo, pessoal? Então, fica aí a nossa aula, ok? Estudem, comecem a se programar, revisem o conteúdo, o máximo que vocês puderem ver aí em casa, certo? E até o nosso próximo encontro.